Mais um Natcast no ar e hoje vamos falar um pouco sobre depressão e gestão do tempo. E para estar falando um pouquinho sobre esse tema, trazer dicas para vocês aí que estão no estado depressivo, que estão com falta de gestão de tempo, porque a falta de gestão de tempo pode te levar à depressão. Para estar falando aqui comigo um pouquinho sobre isso, a Cris, que vocês já conhecem. A Cris sempre está trazendo aí alguns temas para a gente trabalhar aqui no Natcast. Cris, quero agradecer por você estar aqui, por falar, né? Estamos no mês de setembro, que é o mês do Setembro Amarelo contra o suicídio. Vamos falar e entrar um pouco nessa questão também. Aí a gente vai estar falando um pouco, né, sobre depressão, sobre a gestão do tempo, o que que isso causa, o que que isso não causa, o que que é realmente a depressão, porque a gente vê aí várias pessoas falando, depressão é isso, depressão é aquilo, e a gente sabe também que é um estado depressivo, né, que é uma energia baixa que a gente pode carregar e que leva isso a gente à depressão. Então, gratidão por estar aqui novamente. É sempre uma honra estar aqui no Natcast, podendo compartilhar conhecimento com as pessoas e espero que vocês gostem do conteúdo de hoje. É algo que está bem latente nesse mês, né, específico por conta do mês de Setembro Amarelo, porém não é um tema que deveria ser abordado somente no mês de setembro, é algo que tem que ser abordado ali durante o ano, né, porque segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 300 milhões de pessoas sofrem de depressão a nível mundial. Sim, a gente escolheu, né, também por conta do setembro pra gente estar falando, mas como você falou, acho que isso tem que ser falado mais e mais vezes. Hoje, o que que acontece? Pessoas que não estão conseguindo ali gerar o seu tempo, isso está levando as pessoas à depressão, à ansiedade, né? O que que isso pode estar causando? O que é a depressão? Porque assim, para mim, hoje eu entendo, né, que a depressão ela é um estado que a pessoa tá lá depressiva, que tá com aquela negatividade, só pensando coisas negativas, e daí isso vai atraindo, e daí vai vindo pro nosso corpo, porque o nosso corpo, ele também expressa, né? Às vezes a pessoa, ela não consegue, eu fui, durante muito tempo, eu não conseguia expressar as minhas emoções, na questão da fala, em falar, em me posicionar, só que daí isso vinha para o meu corpo, que daí a questão da postura, que você pode analisar, a questão do olhar, que você vê quando uma pessoa tá triste ou não, você consegue perceber. E daí vem aquele estado, né? Que daí a gente entra lá, só quer ficar isolado, que daí a gente pode entrar. Quais são as características que dá para se perceber que uma pessoa tem ou não depressão? Então, o que que é, no seu ponto de vista como terapeuta, o que que é a depressão? Bom, a depressão ela é um estado emocional onde existe ausência de felicidade, aumento da questão do isolamento, a tristeza profunda. É como se ela estivesse num processo de baixa autoestima. Uma pessoa que ela está com depressão, ela perde o apetite ou ela entra numa compulsão alimentar, ela não dorme direito ou ela tem sonos excessivo, tem insônia ou excesso, né, de sono, ela está vibrando de uma forma negativamente, assim como você falou. E é um estado, né? A pessoa, assim como a pessoa fala assim, olha, hoje eu estou gripada. Então, é um verbo do estar. É uma doença que precisa de acompanhamento, porém, ela precisa de cuidados que não dá para se sair de uma depressão sozinha, sem o apoio de um profissional. E você acha assim que uma pessoa que tem depressão, né, que está nesse estado emocional ali baixo, depois que ela sai da depressão, ela precisa ainda de acompanhamento ou não? Ela precisa sempre estar ali acompanhado de um profissional para ver se ela está realmente bem ou não, você. Porque tem pessoas que às vezes um ano já sai desse estado, às vezes menos, às vezes mais. É o processo de cada pessoa. Você acha que quando ela está bem, ela pode seguir sozinha ou ela precisa sempre estar acompanhada de um profissional?
Então, depende muito de cada caso. Às vezes a pessoa ela está num pico de depressão elevado e quando ela tem um tratamento terapêutico, um apoio médico, ela consegue sair desse estágio de depressão, mas se você não for ressignificar a raiz de onde começa essa depressão, ela vai ter esses altos e baixos e vai carregar isso para a vida. Precisa ressignificar a raiz de onde está vindo essas emoções, de onde está vindo essa depressão. Se enquanto ela não ressignificar a raiz, ela vai precisar desse acompanhamento contínuo. Uma vez ressignificado, tratado a raiz da depressão, aí sim ela pode ter um monitoramento e a partir de um período que ela está bem, tranquilamente, que é sanado todas as limitações, aí sim ela consegue caminhar sozinha. Ô, Cris, mas você falou que a gente precisa identificar, certo? A raiz. Como que a gente consegue identificar uma raiz de uma depressão? Com quais argumentos que a gente consegue, tipo, é isso que você passou, que é ali que você, vamos se dizer, que você está presa naquele sentimento ou naquela situação, só que muitas vezes as pessoas ela não conseguem lembrar de algumas coisas, um exemplo meu, né? Algumas coisas da minha infância eu não possa ser que esteja lá, mas eu não lembro. E daí foi quando eu fiz uma constelação que algumas coisas veio à tona. Mas como que consegue descobrir essas emoções, esse sentimento, essas memórias, para a gente saber aonde que está realmente a raiz dessa depressão? Dentro do processo terapêutico, eu consigo diagnosticar essas raízes pautadas em algumas ferramentas e algumas técnicas, ou de PNL, que é a programação neurolinguística, ou da hipnose ou da constelação. Então, eu utilizo essas 3 ferramentas para identificar a raiz do processo inicial de qualquer patologia. Então, através dela, principalmente da hipnose, quando a pessoa não tem essa consciência, como você disse, se é algo que eu não sei de onde está vindo, eu vou buscar ali através da hipnoterapia, que eu vou acessar as memórias, vou acessar as caixinhas cerebrais que estão ali guardadas, fechadas, mas que está reverberando no meu inconsciente e fazendo com que eu tenha as ações que eu estou realizando agora no momento. Porém, quando a pessoa ela está com depressão e ela utiliza ali do remédio para poder sair do estágio de depressão, ela vai estar mascarando, né? Vai estar ali recebendo. Eu costumo dizer que são as balinhas da felicidade. É como se o estoque da mente, da felicidade, das balinhas tivessem acabado. E quando eu tomo um remédio alopático, receitado por um psiquiatra, enfim, ela vai devolver essas balinhas emocionais para ela voltar a retomar a alegria, para ela retomar o desejo pela vida, fazer as atividades, porque uma pessoa com depressão, ela deixa de fazer as coisas que davam prazer para ela ficar ali no estado prostrativo, para ela ficar ali no estado em que ela se encontra, tudo aquilo que ela fazia de bom, ela acaba deixando de fazer, deixando essa energia negativa tomar conta dela. Então, quando a pessoa ela toma o remédio, aí ela consegue elevar um pouco essa vibração de uma forma não natural. Eu não sou sou muito contra remédio. A favor da medicação, embora alguns casos sim é necessário ter esse suporte, mas eu sou a favor da terapia integrativa, da medicina integrativa. E quando não é possível resolver o problema, aí sim a gente entra com, né, a medicação. Mas enquanto essa pessoa ela está à base do remédio, ela só está mascarando a doença. E às vezes tem pessoas que tomam remédio a vida inteira. Tem pessoas que falam assim, eu faço uso de antidepressivo há 20 anos. E ela carrega aquilo com ela durante 20 anos. Mas é necessário você abandonar aquela carga que você carrega com você de dor, de traumas, de sofrimento, através de técnicas e ferramentas terapêuticas, aonde você vai lá naquela dor inicial e vai ressignificar. E conseguir seguir com uma vida leve, plena, sem aqueles
problemas que você está carregando com você desde a sua infância. Sim, a gente vai entrar nessa questão dos remédios daqui um pouquinho. Vamos entrar em outras situações, porque eu acho que daí as pessoas vão começar a compreender. Mas eu já tomei remédio e eu sou totalmente hoje contra o remédio, porque eu acho assim que as pessoas elas conseguem sair da ansiedade, da depressão sem remédio. Não é um processo, igual você falou, é o processo de cada um. Às vezes a pessoa ela depende. Só que eu, Nath, eu acredito, porque chegou um tempo que eu falei, eu não vou mais tomar remédio de depressão, não, porque é forte, você acaba se tornando dependente. Eu estava começando a me tornar dependente do remédio, então eu estava vendo que eu estava repetindo o padrão que era da minha mãe, que daí a gente vai entrar nessa questão do padrão. Mas só para mim concluir, então eu vejo que por mais difícil que a pessoa ela tá lá, que ela vê que ela precisa tomar remédio, eu acho que não precisa. Não é fácil, igual às vezes me dá uma crise muito forte de ansiedade, eu falo assim, eu preciso de remédio, daí eu vou falar, eu não preciso. Vai correr, vai, sei lá, grita. Teve um dia em casa que eu gritei, eu falei, eu acho que o vai achar que eu tô doida. Mas às vezes não é necessário, né? Mas aí a gente vai entrar um pouquinho nesse assunto do remédio, porque vai fazer sentido depois, né? Por quê? Eu queria te fazer uma pergunta. Se você acredita que a depressão ela é de genética, ela é de família, vamos supor, igual. Minha mãe teve depressão, eu já tive depressão, às vezes eu não falo que eu estou com depressão, eu estou num estado de vibração baixa, uma energia baixa, que daí vem a questão de estar desanimado, de não querer comer, igual você falou, às vezes a pessoa não quer comer, tem dia que eu não quero comer nada, às vezes eu fico o dia inteiro sem comer, quando, né, ou às vezes come demais. A questão do sono, às vezes eu fico uma pessoa sem sono e às vezes eu tenho um sono assim que eu só quero dormir, 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 que daí entra na questão do estado depressivo. E daí essa questão, você acha que, vamos supor, passa tipo porque a gente entra naquela questão de padrão que às vezes minha mãe teve, eu tive, mas lá atrás minha avó pode ter tido, meu bisavô, enfim. Você acha que vem disso de família? Sim, a depressão ela pode ser desencadeada com um processo atual, ela pode estar relacionada com o meio, com o social, né, com o seu modo, o estilo de vida que você está tendo, e também ela pode estar atrelado à parte genética. Se uma pessoa ela vem de uma família que traz essa herança da depressão, eu tenho, minha mãe tem, minha avó tem, minha bisavó tinha, então quando é na carga genética é preciso fazer uma blindagem dessa herança genética através da constelação, porque uma vez que eu vivo num ambiente aonde a minha mãe tem depressão, ela não vai conseguir dar amor, carinho suficiente para aquela criança porque ela está deprimida, está depressiva. Então vai faltar. E aquilo que faltou, quando eu virar uma adulta, aquilo ali também eu vou desencadear o mesmo processo. É um ciclo vicioso. E quando se rompe esse ciclo, é possível criar um caminho de infinitas possibilidades diferente daquele. Então, uma pessoa, quando ela consegue se curar, ela consegue curar toda uma herança que vai vir após ela. Seja se ela tiver filhos, netos, bisnetos, eles não vão precisar passar pelo mesmo caminho que ela passou, ou a mãe, a avó e assim por diante. Ô, Cris, e a depressão, ela pode, tanto a depressão quanto o remédio, ele pode deixar alguma sequela para essas pessoas? Sim, a depressão, o estágio, vamos se dizer assim, o último estágio da depressão é levar ao suicídio. Às vezes ela está numa intensidade tão alta, que a única saída que ela encontra é a retirada da própria vida, acabar com aquela dor, com aquele sofrimento. Então, a depressão, ela pode deixar várias sequelas, né? Terminar um relacionamento, a pessoa perder ali os membros da família, uma separação, uma perda de um emprego,
Pode ter vários problemas atrelados, porém, existem vários fatores para ela se desenvolver. E uma das coisas que é primordial também é a questão da falta de gestão de tempo, que é um dos temas desse nosso podcast, né? Eu até que gostaria de compartilhar que recentemente eu passei por uma experiência de quase depressão relacionado a uma falta de gestão de tempo. E eu, que sou uma pessoa que sempre priorizei a vida plena, a gestão do tempo, a vida organizada, a vida equilibrada, eu passei por um período de descontrole da minha gestão de tempo que me levou a um passo de entrar em depressão. Eu estava no meu caso, tinha dias que eu não conseguia dormir, pensando na demanda de atividades que eu tinha para fazer, tinha dias que eu não conseguia comer, porque eu priorizava o trabalho, eu entrei numa estafa física, emocional, espiritual, assim, nível hard, que eu não estava tendo tempo para minha família, não estava tendo tempo para o meu autocuidado, para o meu amor próprio, eu só estava preocupada em trabalhar, em fazer as coisas pelas pessoas, mas não estava me colocando como prioridade. E isso acabou comigo, né? E todo terapeuta precisa fazer terapia. E eu tinha também deixado de fazer o acompanhamento para poder trabalhar, para poder atender mais pessoas, e isso me levou a um desequilíbrio muito grande. E aí eu retomei a fazer a terapia, inclusive, super indico a minha terapeuta, é a Nilda Neves, naturopata. Ela é sensacional. Em questões de semanas, eu tive assim um upgrade muito grande em relação ao meu estado emocional em que eu estava. O meu corpo não conseguia acompanhar o meu raciocínio. Tinha muitas ideias, fazer muitas coisas, mas o meu físico não acompanhava. O corpo só queria cama, o corpo só queria dormir, mas a mente acelerada, enfim, é uma sensação muito ruim. Embora eu já tenha atendido muitas pessoas em estados de depressão, eu nunca tinha passado por um processo que se assemelhasse, nem passasse perto do que eu experimentei a esses dias que eu estava atrás. Sim, é bom a gente ter entrado nessa questão, porque daí a gente pode entrar um pouquinho, né, na minha história. Eu gosto, assim, de trazer exemplos, né? Você falou da gestão do tempo. O que eu via? Eu só via minha mãe trabalhar, né? Minha mãe, ela sofreu depressão, ela teve o suicídio. Durante 2 anos eu cuidei dela, eu tinha 10 anos, então dos meus 10 aos meus 12 anos eu cuidei da minha mãe. Só que eu só via que daí ia entrar nessa questão do tempo, né, que você falou. Antes da minha mãe entrar em depressão, eu só via ela trabalhando. Trabalhando. Às vezes a gente tinha um tempo com a família, que era uma coisa que a gente sempre fazia de domingo, almoçar ou na casa de uma avó, ou na casa de outra. E era o tempo que eu me lembro, né, da minha mãe estar ali um tempo para ela. Teve as situações dela, a gente não sabe muito o que aconteceu para realmente ela entrar ali nessa questão da depressão. Só que eu só via minha mãe descansar quando ela teve que se afastar, porque ela realmente precisou se afastar do trabalho. Ela era chefe de uma fábrica de roupa, de costura, e ela se afastou. Só que na época eu já trabalhava com ela. Eu estudava na parte da manhã e na parte da tarde eu ia para a fábrica. O que eu fiz como minha criança salvadora, né? Eu ia trabalhar mesmo assim, porque daí minha irmã ficava com ela na parte da tarde em casa, porque ela só dormia, né? Por isso que hoje eu sou muito contra remédio, já tomei remédio. Mas ela só dormia. Por quê? Por conta dos remédios. Remédios muitos e muitos fortes. E daí eu ia pra fábrica pra ela não... Tipo, eu preciso tomar o lugar da minha mãe, preciso fazer as coisas pra ela não perder o emprego, né? Então, eu não tô reclamando. Eu sempre, quando eu comecei a trabalhar, eu sempre queria trabalhar. Porque eu sempre tive a ideia, eu quero ter o meu dinheirinho, que daí entra na questão de crenças que, às vezes, não pode colocar a criança pra trabalhar cedo, desde que ela não pare de estudar, né? E a gente quem é do interior, é muito acostumado a ver pessoas começarem a trabalhar desde cedo. Minha avó trabalhava na roça com 10 anos. Meu pai, com 10 anos, já trabalhava na roça. E eu ainda trabalhei, mas num conforto. E daí foi até que quando aconteceu a questão do suicídio. Depois disso,
eu tive que passei por psicólogo e terapeuta, só que, não terapeuta, psicólogos e psiquiatras. E daí, o que o psiquiatra só fazia? Ele só tacava remédio. E daí foi quando eu comecei a tomar remédio. E daí chegou um estado da minha vida que eu falei assim, que eu já vi que eu estava fazendo o mesmo padrão que o quê? Que a minha mãe. Que daí eu tive, acho que foi sozinha, nessa época eu só estava tomando remédio. E daí eu falei assim, eu não vou mais tomar remédio. Porque eu já estava dependente do remédio, eu já estava só dormindo, eu não queria mais fazer nada, eu só queria me isolar. E eu, quando eu fico mal, eu sempre tô rodeada de pessoas, mas quando eu fico mal, eu quero me isolar, eu não quero conversar. E daí eu falei assim, não vou mais tomar remédio. Porque daí foi uma vez que eu joguei todos os meus remédios e falei que não ia mais tomar remédio. Fácil não foi. Faz 3 anos que eu não tomo mais remédio. Só que assim, por isso que eu falo que às vezes a pessoa ela consegue sair disso sem o remédio. Eu tive muita crise de ansiedade, porque daí eu parei todo o acompanhamento, porque eu falei, eu não vou mais no psiquiatra, porque ele só me taca remédio, então o que que eu vou ficar fazendo lá, né? Então, parei de ir em psiquiatra e daí fui, às vezes tinha crise muito forte, às vezes eu chorava e eu falava, meu, eu preciso sair disso. Daí foi quando eu comecei a caminhar, que foi uma coisa que me ajudou muito. Comecei a caminhar, que daí foi quando eu conheci a constelação e daí eu conheci as outras terapias, além da psicologia e psiquiatria, né? Que daí foi aonde eu, Nath, me identifiquei. Eu falei, não, essa daqui eu me identifico, porque não indica remédio, né? Às vezes se indica é um floral, que é algo natural. E daí foi quando eu comecei a fazer constelação, que daí eu fui entendendo muita coisa, porque vinha a questão de um padrão. Então, por isso que eu falo, hoje, até hoje, por mais que tem 3 anos que eu não tomo remédio, eu sei que eu tenho sequelas do remédio que eu tomava, né? Ontem até, inclusive, eu estava pesquisando, eu e o Matheus lá em casa, e daí a gente entrou nessa questão de assuntos de remédio. E daí a gente foi ver quais as sequelas de um dos remédios que eu tomava. E tem muitas. A falta de perda de memória. Porque às vezes eu, tipo, tem alguma coisa e eu esqueço, e realmente eu esqueço. Às vezes questão de emoções. Então, assim, é uma lista muito grande. Se você for começar a analisar realmente, tecnicamente, né, racional, você vai analisar, é muita coisa. Então, por isso, hoje, que eu tô totalmente contra qualquer remédio para isso, porque eu acho que as pessoas, elas conseguem só que claro que vai se a pessoa realmente quer. E Igual ela você... tem que ter um acompanhamento, Sim. ela precisa de ajuda. Não dá para as pessoas que estão assistindo falar: olha, eu tenho depressão, tomo remédio, eu vou parar, vou começar a fazer só a caminhada e vai resolver. Não. A Nath, ela fez todo esse processo, mas ela Sim. tinha acompanhamento de um profissional por trás. Então, independente do profissional, tem que ter um Tem que acompanhamento ter, porque profissional. eu falo assim, mas eu acredito, eu falo, se as pessoas realmente querem sair, não vou falar que não tô falando que eu não tenho, que eu sou perfeita. Não, às vezes eu tenho lá, a Cris, ela é minha terapeuta, minha professora. Às vezes a gente tem a questão, tem os picos, né, Cris, que você falou. A gente tem, só que daí a gente já tem uma consciência, hoje eu tenho uma consciência totalmente diferente da Nath de 2 anos atrás, né? Hoje eu já consigo identificar, olha, é isso porque eu também estudo, é isso, eu tô tendo isso, né? A gente às vezes já sabe o que tá acontecendo e sabe como fazer, só que às vezes a gente também não consegue, a gente precisa eu falo, de alguém ali para puxar a orelha, olha, precisa disso, né? Que as pessoas precisam, mas elas conseguem sair disso, né, Cris? Sim, sim. Tudo se a pessoa ela tem um acompanhamento profissional, ela e um bom profissional, com certeza ela vai conseguir passar por essa fase. Até assim, compartilhando um pouquinho do que eu estava vivenciando, as pessoas, até para trazer como dicas, né? Então, às vezes, se você está num ambiente onde você percebe que tem ali o seu parceiro, filhos, amigos que estão com um comportamento de isolamento, comportamento de tristeza, de não estar mais envolvido em reuniões e festividades, de se isolar, de não fazer mais as coisas que gosta.
é um sinal de alerta que essa pessoa está precisando ali de ajuda, está precisando resgatar o prazer pelas coisas, pelas atividades, ser visto. Então, assim, se você perceber que tem alguém no seu ambiente de trabalho ou em casa, acolha essa pessoa, olhe para essa pessoa. Às vezes a pessoa, ela, por mais que ela esteja ali, às vezes ela não tem racionalmente que ela escolheu aquele estado depressivo. Às vezes foram vários fatores que levou ela a estar onde ela está. E ela precisa de ajuda, ela precisa de apoio, ela não precisa de julgamento, mas ela precisa ser ouvida, ela precisa ser acolhida, ela precisa ser amada, abraçada, né? Para que ela consiga se sentir forte e reconhecer que ela, sim, precisa de ajuda e que tem pessoas que estão ali dando amor, querendo passar essa força para que ela saia daquele lugar onde ela se encontra. Sim. Cris, a gente vai aqui para um rapidinho intervalo e já já a gente volta para continuar o nosso assunto. Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou da Veja Personalizados. Você que deseja eternizar momentos e transmitir emoções para quem você ama, nós temos inúmeras opções. Temos diversos modelos de canecas, sendo elas de vidro, de porcelana com colher, jateadas, temos também xícaras para o cantinho do café, azulejos personalizados com suas fotos, quadros em MDF e temos a queridinha do momento, a caneca mágica. Conforme colocamos o líquido quente dentro, sua mensagem é revelada. Estamos localizados na região de Itapevi, dentro do estacionamento do Mercado Nosso Lar, no Parque Suburbano. Venha nos visitar, siga-nos nas redes sociais. Genuinamente, qual a primeira coisa que vem à sua cabeça? Dói, demora e custa caro? E se eu te dissesse que não precisa ser assim? Muito prazer, meu nome é Lucas Cussano, eu sou um cirurgião dentista, pós-graduado pela Faculdade de Medicina de Harvard e hoje eu vou te mostrar como vai ser a sua primeira experiência com a gente. Vem comigo! Então pessoal, depois que a gente colhe todas as informações da paciente, escuta todas as reclamações, os anseios, os desejos, a gente parte para a fotografia profissional. Qual é a ideia de usar a tecnologia na coleta de dados das condições clínicas do paciente? Fazer com que a nossa comunicação tenha a maior qualidade possível, porque a forma com que ela pensa e tudo aquilo que o dentista sabe precisa ficar claro quando é ela quem vai tomar as decisões. Então aqui a gente tem a condição da NAT de rosto, depois a gente tem a condição de boca, e a gente vai juntar todas essas informações para montar um planejamento onde a gente vai oferecer para a Nath tudo aquilo que vai de encontro com as atuais necessidades dela. Voltamos, quero agradecer aí a todos os patrocinadores do Natcast. Vamos voltar aqui para o nosso assunto. Cris, como que a gente pode fazer para ajudar as pessoas que têm depressão e às vezes elas não têm a consciência que elas têm depressão, mas a gente que é de fora, vamos por um exemplo, às vezes dentro de casa tem alguém que está ali depressivo, a gente
tem um pouco de consciência, mas essa pessoa, ela fala que ela não precisa de ajuda, ou às vezes fala que a depressão é frescura. Por que que tem tanto isso das pessoas também falarem que depressão é frescura, que não é doença? Porque a gente escuta isso muito hoje em dia, principalmente nas redes, por isso que até hoje tem o Setembro Amarelo, né, para essa questão de trazer a consciência para a população. Antigamente, as pessoas não viam a depressão como uma doença e as pessoas não tinham muito esse hábito de buscar a terapia, de falar das suas emoções. E eu acredito que o que contribuiu também para a melhora da pessoa buscar ajuda e de falar um pouco mais sobre esse tema, a pandemia contribuiu muito nessa questão. O que teve de pessoas que entrou em depressão logo ali no período da pandemia foi muito grande. E logo após isso, eu acredito que teve bastante, foi produtivo no sentido das pessoas olharem um pouco mais para suas emoções e ver que essas emoções, elas importam, que não são frescura e que se você não tem esse gerenciamento das suas emoções, pode sim levar uma depressão, que é uma saúde, é uma doença, é uma patologia que, inclusive, segundo o IBGE, o Brasil, ele é o segundo país da América Latina que mais tem casos de depressão. Aqui no Brasil, 11,3 milhões de pessoas sofrem de depressão, segundo os dados do IBGE. Então, é considerado como a quarta doença a nível Brasil, em termos de patologia. Então, é algo que precisa ser visto e é algo que precisa ser tratado. Porém, muitas pessoas, às vezes, vê a pessoa lá isolada, deprimida, querendo só dormir ou não querendo trabalhar, às vezes a fuga do trabalho, porque às vezes o trabalho é um gatilho para intensificar essas emoções de forma negativa, e a pessoa acha que é frescura, que ela tá ali porque ela quer e acha que a pessoa por si só vai sair daquele estágio. Não estou dizendo que não é. Ela precisa de apoio, ela não precisa de julgamento nesse exato momento, ela precisa ser acolhida. E nesse fato dela ser acolhida, aí sim ela pode se sentir forte para conseguir olhar para ela e ver que realmente ela precisa de ajuda. Porém, uma pessoa com depressão, ela só vai sair daquele estágio se ela querer. E se aquele ambiente onde ela está der força para que ela saia daquele lugar, se ela se sentir que ela está sendo amada, que ela está tendo algum apoio no social onde ela está inserido, ela vai conseguir buscar ajuda e sair desse papel. Mas se ela está num ambiente onde ela não tem esse apoio, é muito mais difícil. Pode ser que ela receba apoio de amigos ou do trabalho externo, mas ela precisa desse apoio para ela se sentir forte e conseguir buscar uma luz. Né? Inclusive, se você que está assistindo estiver passando por essas emoções, perceber essas emoções dentro de você, tem um canal de ajuda que é 188, depois no final a gente deixa que a pessoa pode entrar em contato para poder ali ter um apoio emocional para conseguir sair daquele estado do qual ela se encontra. Sim, e você falou uma coisa importante, né? A gente analisar as emoções. Eu falo que é um pouco expressar as emoções. Se você tá com vontade de chorar, seja que, eu só tô com vontade de tirar um pouquinho, chore. Né? Eu tô com vontade de gritar, grita. Só cuidado onde vocês vão gritar. Se você tá com vontade... O que o seu corpo tá pedindo para você fazer, porque quando a gente começa a guardar as nossas emoções, a gente vai guardando, vai chegar um estado que a gente não vai aguentar, né? Sim. E daí isso pode causar doenças, né? Hoje a grande maioria das doenças são por conta que a gente vai engolindo as nossas emoções, vai engolindo. Aí a pessoa tem um câncer, a pessoa tem... Qualquer doença, hoje as doenças são muitos do nosso emocional, né, Cris? Principalmente as alergias.
quando a pessoa ela está passando por um período de estresse emocional, de mágoas, excesso de ira, de raiva, e ela vai só colocando para dentro dela e ela não vai soltando, a primeira manifestação é no corpo. São manchas, são coceiras, alergias, inflamações que o corpo está gritando como uma bússola, olha para mim. Aí aquele meu desejo de agredir o outro, de me irar, e eu vou calando, eu vou guardando, se manifesta no meu próprio corpo, para que eu possa me autoflagelar, começar a ficar ali me coçando, Sim. às vezes até sangrar, porque o que eu gostaria de fazer eu não consigo. Então, para eu não ter que ir lá e brigar, colocar a minha ira para fora, eu vou guardando e o meu corpo vai sofrendo, e eu vou me autoflagelando, seja se cortando, seja se coçando até sangrar, enfim, e infinitas possibilidades dessa manifestação, mas uma delas são as alergias, seja alimentares. A pessoa fala, é por conta da alimentação, eu tô com uma alergia, mas é problema de pele. Então, sempre tem um fundo emocional. Por isso que eu falo da importância de falar, né? Mas hoje eu vejo que as pessoas têm que ver com quem elas também falam. Por isso que existem os terapeutas, que são pessoas que estão ali dispostas a ouvir, né? Que não estão ali para julgar, porque às vezes, vamos supor, você pode ir falar com um amigo seu e ele pode julgar. Mas isso é frescura, depressão não existe, isso é falta de trabalho, né? Uhum. Já escutei muito isso, é falta do que fazer. E na verdade, o excesso do trabalho pode levar à depressão, que foi o meu caso que eu falei. Eu entrei num excesso de trabalho, de demanda. Minha filha acordava para ir para a escola, às vezes eu já estava trabalhando e ela ia dormir, eu ainda estava trabalhando ali dia e noite, trabalhando de segunda a segunda, e aí o fato de deixar de dar atenção para a família, deixar de praticar atividade física, porque aí eu coloquei o trabalho acima de tudo e foi virando uma bola de neve, aí foi comprometendo físico, emocional, espiritual, financeiro, familiar, as relações, enfim, vai entrando num desequilíbrio completo. Inclusive, eu tenho uma planilha de gestão de tempo que eu chamo de vida extraordinária, que eu tinha deixado ela de lado, né? E quem estiver assistindo o podcast depois, se fizer sentido, chama a gente no particular ou coloca ali na mensagem, pode me mandar que eu vou enviar gratuitamente esta gestão de tempo da vida extraordinária, onde você consegue organizar a sua vida para que você tenha tempo de qualidade para todas as áreas. Você deixando todas as áreas da sua vida em equilíbrio, é muito difícil. Eu não conheço ninguém que tenha uma vida equilibrada em todas as áreas que vá caminhar para uma depressão. Sim. Cris, como que a falta da gestão de tempo e a depressão, ela pode afetar ali tanto você como a sua família, né? Como você falou, você passou por essa experiência. Então, como isso pode afetar? Porque eu sempre falo, precisa ter um equilíbrio. Às vezes a gente, por necessidade, às vezes a gente acaba, não, eu preciso trabalhar, porque senão não vou ter que comer, eu preciso pagar conta. Só que isso acaba vindo o excesso de trabalho, e daí você acaba deixando as outras coisas que são importantes, que é sua família, que é você comer, igual você falou. Eu já deixei de comer. Eu também, muitas vezes eu deixei de comer, às vezes eu ficava o dia inteiro sem comer, porque eu falei, preciso trabalhar. Como que isso pode afetar as pessoas que estão próximo de você, né? Sua família, pessoas com quem você mora, os seus amigos, como que isso pode afetar? Olha, falando na prática, eu senti um distanciamento meu com meu esposo. Eu não tinha nem energia para namorar, para dar atenção para minha filha, para brincar com ela, e eu sempre prezei, nem que se for um tempo mínimo, tem que ter um tempo de qualidade
as pessoas da família, e eu não estava tendo isso. E o que eu tinha para dar era o meu bagaço, era o meu, assim, era a miséria. É a sua de energia, mim. como a sua energia tava baixa. E a minha energia, e aí com isso, com esse excesso de trabalho, eu não estava praticando as minhas gratidões diárias que eu faço, os meus momentos de... da parte da espiritualidade também estava ficando afetado. Então, vai entrando num conjunto onde a sua energia vai baixando, 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 e eu me via sem energia, eu não tinha força para fazer o que eu precisava fazer. E aí eu via aquele monte de atividades que eu tinha que dar conta e o meu corpo não reagia, eu não conseguia me mover. E isso é angustiante, é horrível. E somente com a ajuda, né, de um profissional ali para organizar, olhar a sua vida com um olhar de fora, que você vai conseguir reajustar. Hoje, graças a Deus, voltei para o meu eixo, estou reestruturando, mas assim, já consegui entrar na órbita de novo, mas nunca mais quero passar por isso, porque às vezes a gente deixa que os fatores externos entrem em colapso, e aí isso vai afetar todo a nossa roda da nossa vida. A depressão, o pessoal hoje fala muito sobre um tal de burnout, né? Isso pode estar ligado à depressão, porque é um excesso de trabalho, né, Cris? Sim, na verdade, no meu caso, eu estava bem mais a um passo de um burnout do que uma depressão. Porém, a cobrança que eu tinha, a minha culpa de não dar conta das coisas que eu tinha colocado para mim, se eu permanecesse nesse estado de burnout e por um período longo, poderia sim levar à depressão, porque se você está e você não trata, não cuida a longo prazo, você vai diminuindo ainda mais essas balinhas da felicidade, elas vão se esgotando dentro de você, e aí você vai precisar, às vezes, além da terapia, de talvez ter que entrar em medicações ou buscar de forma natural que o seu corpo volte a produzir essas balinhas da felicidade, como eu digo. Ô, Cris, e vamos supor uma pessoa que ela, às vezes, ela tá lá, ela entra num projeto, ela entra assim, nossa, vamos fazer isso, ela tá animada. Pode ocorrer de no meio ela não querer fazer mais nada, isso pode estar ligado a alguma coisa, depressão? Tem um sabotador ali que vai estar fazendo com que ela tenha esse perfil. No meu caso, era algo que foi até inédito. Geralmente, quem é terapeuta vive fazendo técnicas, e eu falei, nossa, eu já passei por tantos processos, não é possível que quando tem mais que a gente coisa, para, a gente fica se perguntando quando que vai parar. que né? tenha coisas aqui para se trabalhar. E eu entrei numa reflexão juntamente com a profissional, que é a Nilda Neves, de que eu sempre estive presa no excesso de trabalho em alguns períodos da minha vida. Hoje, o meu trabalho é mais pautado na parte terapêutica, na parte de dar aulas, mas em outros períodos foram outros eventos e que eu racionalmente, pensando sobre a minha trajetória de vida, foram vários momentos que eu fui para o mesmo caminho, pelo excesso do trabalho. E eu entrei nessa reflexão que esse meu excesso do trabalho estava atrelado a alguma fuga da minha criança interior que eu não queria resolver. E aí eu consegui enxergar esse ponto dessa minha criança interior, e eu consegui ressignificar, e aí foi assim, libertador, tirar esse peso que ela estava carregando dentro de mim, que fazia com que eu ficasse nesse excesso, como se fosse um refúgio. Eu queria ajudar um monte de pessoas, fugindo de ter que ajudar a minha criança interior pelo trauma que ela sofreu lá no passado, um trauma que eu ainda não tinha olhado para ele, e que com esse meu processo eu consegui salvar ela dessa loucura que eu acabei colocando na minha rotina de vida, de ter que trabalhar, e agora sim eu acredito que eu vou conseguir manter o meu equilíbrio da minha vida plena por conta de ter resolvido esse problema. Eu sei que
pode ser que daqui a um passo à frente eu descubra outra questão, né, para ser trabalhada, para ser desenvolvida, mas essa questão está resolvida. Eu sempre falo, nós viemos de muitas crenças, de muito coisas que a gente precisa desconstruir para começar a construir. Vamos supor, imagine que a depressão ela seja uma mochila, né? E daí você tá lá com a mochila. Um exemplo de quando a gente ia pra escola, né? Você tá com a sua mochila e daí acontece alguma coisa na sua infância, vamos supor, um abuso, daí vai dentro da mochila. Aí acontece alguma decepção, vai na mochila. Às vezes meu pai falou alguma coisa que pra mim lá na infância, que isso ficou gravado na minha memória. Um exemplo, às vezes o pai falou assim, você é um bosta, um exemplo, né? Aí vai na mochila, daí a mochila vai ficando o quê? Vai como se a gente fosse caindo para trás. É um peso. A gente carrega um peso. Só que daí vem a questão da depressão, porque são as nossas emoções que tá lá dentro, que tá lá na nossa mochila, e que às vezes a gente ou não quer olhar porque tem medo, né? Ou não tem consciência, fica lá no nosso inconsciente, tal. Só que até quando as pessoas vão querer carregar, né, essa mochila? Às vezes é difícil você olhar, mas às vezes é necessário você olhar, você ressignificar para daí ir para frente, porque daí eu falo que é libertador, você vai soltando um pouco. Sim. Você vai soltando cada dia, cada vez mais, você vai soltando um pouco desse peso na mochila. E daí quando você olha para a mochila, você fala, eu não quero mais carregar isso. E essa questão que você colocou como a mochila é algo interessante, porque você pode deixar essa mochila e pegar uma nova, uma que não tenha peso. Você pode tirar as coisas que estavam lá, que está mofada, às vezes já está até estragada, está rasgada, sim, que está carregando há anos e anos e anos, e a depressão é como se essa mochila tivesse tão pesada, que ela me paralisasse. Eu não consigo mais caminhar com as minhas próprias pernas. Eu preciso que alguém me segure de um lado, alguém segure do outro, para eu conseguir carregar a minha mochila. Então, colocando esse gancho que você colocou do exemplo, é como se eu precisasse de alguém para me ajudar a tirar essas coisas da minha mochila. E às vezes o remédio é como se fosse o pozinho do Popeye, que ele toma e, sim, fica fortinho, ele consegue caminhar com essa mochila. Só que se eu parar de tomar o remédio, ele vai fazer com que as minhas forças, os meus músculos vão ficando atrofiados, porque o remédio vai fazendo a força para carregar a minha mochila por mim. Só que quando eu paro de tomar a medicação, aquele músculo que ele, mesmo fraquinho, mesmo debilitado, ele conseguia fazer, ele não consegue mais. Ele está codependente daquele remédio, que vai ser a força para ele carregar o problema. Mas quando ele descobre que ele não precisa carregar essa mochila pesada, que ele pode soltar essa mochila, que ele pode largar tudo isso, resolver limpar toda essa sujeira que tem dentro dessa mochila, tudo fica mais leve. Aí sim a pessoa consegue falar, nossa, como minha vida tá leve, porque agora sim eu não tenho que carregar mais esse peso. E eu falo assim, a gente tem que estar equilibrado, né? Que a gente fala muito do corpo, da mente e do espiritual. Não adianta lá sua mente tá boa, se o seu espiritual e o seu corpo tá... Eu falo que é tipo uma pirâmide, né? É uma que complementa a outra. Você precisa ter, sim, acompanhamento, né? Com profissionais, que você se sinta bem também, porque eu já passei por psicólogos, já passei por psiquiatras. Hoje eu trabalho com terapeutas, porque é uma forma que eu me sinto bem por não utilizar a questão dos remédios, porque eu sou uma pessoa, apesar de eu já ter tomado, né, eu sou totalmente contra, nada do que não é natural. E você identificar também, poxa, eu me identifiquei, porque às vezes se você não se identifica, você não vai conseguir se abrir para esse terapeuta, para esse profissional. Então, procurar também pessoas que você se identifica. E trabalhar a sua mente, trabalhar o seu corpo também. Uma coisa que me ajudou, apesar de eu não estar fazendo, que eu preciso voltar, porque a gente ri, gente, mas é verdade. A gente passa por situações, daí às vezes a gente não tem força, né, Cris? E daí eu falo, a gente precisa, mesmo sem querer, nem que seja aí 10 minutinhos, 15 minutos, igual esses dias eu saía, eu dava
15 minutos eu não queria caminhar, e antes eu caminhava 1 hora e meia, né? Porque a gente se sente fraco, mas também é o espiritual. Porque eu participei de um evento no final de semana, que foi o evento A Cura. Foi um evento muito bom. Inclusive, a gente fez uma constelação 1 semana antes do evento. E não adianta você estar lá com a sua mente e o seu corpo lá 100%. E às vezes tem pessoas que só cuidam do corpo, não cuidam da mente, do espiritual. Senão você não consegue nada, né? Você ter essa conexão, você acreditar, porque Deus colocou a gente aqui, não foi por acaso. Os nossos pais nos conceberam para vir até o mundo, mas quem quis que a gente estava aqui foi Deus. Se não fosse ele, se ele quiser tirar a nossa vida, ele vai dar um jeito de tirar a nossa vida. Então, é você também ter essa conexão com o espiritual, igual você comentou, eu estava ali com a minha vida, que eu não tinha tempo para minha família, não tinha tempo para você, para cuidar de você, que daí é da sua mente, fazer algum exercício, cuidar do seu corpo e do seu espiritual, né, Cris? Então, eu acho que é muito. São os 3 pilares que a gente tem que levar. Não só levar um a sério. Eu só vou para uma academia, vou cuidar do meu corpo, eu tô bem. Eu só vou fazer terapia, que tá tudo bem. Ou eu só vou... São os 3, né? Sim, é um tripé. Eu falo que esse é o tripé básico para a gente manter a nossa vida em equilíbrio. Corpo, mente e espírito. E aí vem as outras questões, as outras áreas. Mas se esses 3 estiver muito bem alinhado, as outras coisas, elas fluem de uma forma mais natural. Sim. Ô, Cris, e você acha que uma pessoa que ela passa por depressão, que ela tem ali depressão, todas as pessoas que se suicidam, elas têm uma depressão antes? Sim, a depressão, o suicídio, ele pode ser levado através de um sofrimento, de uma perda de um ente querido, pode ser relacionado à perda de um emprego, problema financeiro, pessoas que às vezes perde tudo e aí ela não consegue encontrar uma saída, ela entra num estado, né, de depressão e aí a única solução que ela consegue encontrar às vezes é acabar com aquela dor emocional que ela está sentindo, que é uma dor velada, é uma dor escondida. Então, existem vários fatores que levam ao suicídio. O bullying, o abuso sexual, a questão o racismo, existem inúmeros fatores que levam ao suicídio. Porém, ela só vai para o suicídio se ela estiver num estado de depressão, assim, terrível, que ela não consegue administrar, e aí ela prefere acabar com aquele sofrimento, com aquela dor, e tem muitas pessoas que têm a depressão invertida, que é aquela pessoa que para todo mundo ela está feliz, ela está alegre, ela finge uma felicidade que na verdade dentro dela está desmoronando. Então tem a depressão onde a pessoa ela tem todos esses sintomas que nós falamos da tristeza, isolamento, insônia, o excesso de sono e tudo mais, e tem a depressão que ela é invertida. A pessoa aparentemente parece que ela está vivendo ali maravilhosamente bem, mas dentro dela ela está escondendo e ela vai morrendo por dentro, ela vai morrendo dia após dia, e às vezes a única saída é acabar com o sofrimento indo rumo ao suicídio. E como que a gente consegue identificar uma pessoa que está com essa depressão invertida? Tem como identificar? Essa da depressão invertida, ela é a mais difícil de detectar e uma das formas mais rápidas que eu conheço até hoje é através da biorressonância, porque o aparelho MetaHunter ele consegue detectar a depressão e o nível em que ela está. Se ela está num nível inicial, no nível médio, no nível alto, e detecta se é a depressão ou se é uma depressão invertida. Ai, legal. Cris, a gente já está encerrando. Você quer deixar alguma mensagem para o pessoal de casa, alguma dica?
O que eu quero deixar de dica para as pessoas é que olhem com muito amor e com muito carinho e que acolham essas pessoas que está no seu círculo, seja de trabalho, de amizade, da família, que você perceba esses sinais que nós falamos, do isolamento, da ausência da felicidade, da questão da perda do sentido da vida. Às vezes a pessoa que ela demonstra colocar a vida dela em risco, se ela dirige, ela começa a dirigir de forma mais rápida, ou ela entra em vícios da bebida, e ela não tinha esse comportamento, vício às vezes de droga, e ela não tinha esse comportamento. Todas essas ações são indícios de que aquela pessoa está precisando de ajuda. Então, se você, a minha dica é que você tenha um olhar mais de amor às pessoas que estão ao seu redor, principalmente às vezes no trabalho, porque às vezes você fala assim, nossa, fulano faltou, nossa, faltou de novo, o que será que ele tem? Às vezes a pessoa está ali precisando de ajuda e você não olhou para ela, não teve ninguém que conseguiu enxergar através dos olhos, enxergar a alma. Cris, quero te agradecer novamente por estar aqui no Natcast, para a gente estar falando, né, desse assunto, que é sempre bom trazer um pouco aqui de mais conhecimento para as pessoas. Quero agradecer você aí de casa que ficou até o final. Curta esse vídeo, compartilha, manda para alguém que você acha que precisa, né, ouvir esse conteúdo. E te espero num próximo Natcast.